Olá, professor. Olá, professora. Existe uma palavra que ronda a nossa profissão, mas que muitas vezes soa distante, quase irônica. A palavra é felicidade. Como falar de felicidade depois de um dia de sala de aula caótica, pilhas de prova para corrigir e aquele cansaço que habita os ossos? Hoje eu não vou te falar da felicidade como um destino ou como uma conquista. Vou falar da felicidade forjada. Não forjada como falsa, que não presta, mas sim forjada como aquilo que é moldado no cotidiano, no dia a dia. É moldada e é forjada, e adaptada. Forjada como aquilo que é forjada no fogo, martelada pelas pequenas escolhas e temperada pela resistência. É a felicidade que não se compra, mas se constrói, especialmente dentro de 4 paredes cheias de alunos. Essa felicidade é, acima de tudo, uma habilidade. A felicidade genuína é uma competência que se desenvolve e não é um estado que se alcança. Para nós educadores, isso muda tudo. A nossa mente é uma sala de professores com 2 habitantes muito diferentes. O autor Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, cita isso como sistema 1 e sistema 2. No nosso contexto da educação, eu gosto de pensar com o professor planejador e o professor presente. O professor planejador vive de metas. Vou dar todo o conteúdo, vou corrigir essas provas, preciso ser promovido. O professor planejador se alimenta de conquistas e significado, e nossa sociedade adora falar com ele. Desde a faculdade, nós somos treinados para criar planos de aula perfeitos, cumprir currículos e buscar resultados. Mas e quem cuida do professor presente? Ele é o que vive o agora. É aquela parte de você que no insight de um aluno sente uma alegria, sente um frio na barriga, é o riso compartilhado de uma piada inesperada, de alguma coisa boba, engraçada, que soa alegre, divertida. É o estado de fluxo, o estado de flow, aquilo que Mihaly Csikszentmihalyi, o autor do Flow, o livro Flow, diz, né? Que é o estado de fluir. Flow é aquela imersão total, onde a sensação de tempo desaparece. Você começa a fazer as coisas de uma maneira tão presente, tão digna e tão sua, que você esquece do tempo. Nada existe, tudo, você está compactado com tudo aquilo ali, você está totalmente ligado e está fluindo. E um estudo da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, deu um dado complicado. Diz que nossa mente passa 46% do tempo vagando, quase metade do tempo de nossa vida. A gente está aqui, mas a cabeça está voando, está longe. O título desse artigo, se vocês quiserem pesquisar, é Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Bem autoexplicativo, né? Pois é, professor, isso significa que quando está 11 horas da manhã e você está falando, está explicando sobre a Revolução Francesa, mas já está pensando na reunião que vai ter no final da tarde, às 17 horas, está minando a sua própria felicidade forjada. Quando se tem 20 e poucos anos e você é um professor iniciante, talvez você reconheça essa sensação, que quando você é muito novo, inexperiente, está começando na profissão, você tem um fogo, um entusiasmo. Ah, meu sonho, vou mudar o mundo, vou fazer acontecer. Essa paixão pela docência era um fogo, mas quando chega os 40 anos, 50 anos, esse fogo acaba virando uma brasa coberta de cinzas. E a ciência confirma isso. A satisfação com a vida e o trabalho segue uma curva, formato de U. O ponto mais baixo para muitos acontece justamente na meia-idade. E não é coincidência. Não é coincidência, não. É quando o professor planejador olha para trás e pensa: eu conquistei o que eu planejei, eu conquistei o que eu me prometi, e olha para frente e vê só mais do mesmo. É a famosa crise, mas a curva sobe. Sabe por quê? Porque os professores que passam por essa curva, eles descobrem o professor presente. Descobrem o segredo do professor presente. Eles não esperam a aposentadoria para serem felizes.
Eles forjam a felicidade no agora. A escritora Carol Dweck, no livro Mindset, nos dá uma pista importante: a mentalidade do crescimento. Não é elogiar o quão inteligente um aluno é, mas sim quão dedicado ele foi. E isso vale para nós também. Nossa felicidade não depende de ter a aula perfeita, mas de enxergar o crescimento, mesmo que mínimo, a cada dia. A felicidade forjada precisa de oficina, de exercício. Vou dar 3 ferramentas baseadas na ciência e na arte que você vai poder usar ainda hoje. Número 1, a oficina da presença. Funciona assim: antes de entrar na sala, pare por apenas 3 segundos e procure ver uma coisa com detalhes, um livro, um cartaz, a maçaneta da porta. Veja, ouça, pare e ouça um som específico. A sala com alunos, alguém passando pelo corredor. Ouça um som e preste atenção. Sinta uma textura, o peso da caneta na mão. Sinta, perceba. Isso te traz para o agora. E é um antídoto contra a mente vagante do artigo lá de Harvard. 2. A forja da conexão. O elogio do processo. Inspirado em Carol Dweck, no livro dela, o Mindset, especificamente hoje, elogie o esforço de um aluno. Poxa, adorei como você resolveu a equação. Poxa, você conseguiu. Foi muito bem. Boa pergunta. Sua pergunta mostra que você está pensando muito e está prestando muita atenção. Parabéns. Então, isso muda o clima da sala e muda o seu foco também. Muda o seu foco, principalmente, do erro para o processo. 3. A martelada do flow. Escolha uma atividade que você gosta muito de fazer, que você gosta muito de ensinar, e foque nela, seja qual for a atividade. Mergulhe nela sem olhar para o relógio, durante uns 10 minutos. Bota para despertar, já que você não vai olhar para o relógio. Ensine como se você estivesse contando uma história muito interessante para um amigo, uma história bem envolvente. Isso ativa o seu estado de fluxo, a felicidade. Você começa a ficar feliz naquilo que você está fazendo e a tendência é aumentar. É essa felicidade, a felicidade forjada no seu momento mais puro. Você pode fazer esses exercícios, inclusive nas férias. Imagina que você está em sala de aula, em algum momento do dia, em algum momento das suas férias. E pensa, faz um laboratório, se transfere um pouco para a sala de aula e tenta esses 3 exercícios. Com arte, porque muitas vezes a ciência precisa da arte para ganhar um rosto. Então, vou sugerir um filme para você. Se você puder, assista Como Estrelas na Terra. Esse é um filme indiano, lindo. Ele lembra para a gente que nosso papel não é preencher mentes, mas acender potencial. Cada aluno é um universo. Nossa felicidade forjada tem esse alicerce. Ela é coletiva. Os estudos mostram que quando os educadores têm uma conexão firme no trabalho, têm o dobro de chance de se sentirem realizados. Então, professor, então, professora, sua felicidade não é frágil, é forjada. Foi temperada em incontáveis segundas-feiras, em reuniões exaustivas, em noites e noites e noites de planejamentos, mas também foi moldada no entendi, entendi. Esse entendi que a gente tanto quer. O entendi de um aluno. No obrigada, professora, sincero, e no silêncio atento de uma sala inteira. Essa semana não busque a felicidade, forje-a com um momento de
um momento de presença, um elogio ao processo, com 10 minutos de imersão naquilo que fez você escolher a profissão. O mundo precisa do calor do seu fogo interno. Mantenha-o aceso por você, por todos nós, por eles.